os cientistas começam a desvendar os segredos do sexto sentido, um poder oculto no cérebro que orienta as pessoas nas mais diversas situações. Pode alertar para os perigos do dia a dia, para relacionamentos de risco e até nos desafios profissionais. A neurociência já identificou um mecanismo no cérebro que, estimulado, melhora a criatividade, o desempenho no trabalho e a autoconfiança. A intuição também pode aprimorar o poder de decisão e a capacidade de liderança. Pelo que se sabe até agora, os estudiosos dizem que, na dúvida, siga seu sexto sentido, seja nos negócios ou nas relações pessoais. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. O sexto sentido, nossa capacidade de antecipar situações e disparar alertas, vem sendo objeto de estudo nas áreas de neurociência e psiquiatria. As primeiras descobertas já permitem afirmar que, quando impulsionado, esse poder oculto pode levar ao crescimento pessoal e profissional. O professor Stephen Porges, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte, criou o termo neuropercepção para designar a habilidade de detectar situações de risco. É comum, segundo o professor, que as pessoas sigam o alerta, sem se dar conta disso conscientemente. É como se tivéssemos um radar intuitivo emitindo sinais emocionais. Isso orienta as pessoas nas relações pessoais, de trabalho e na tomada de decisões. O sistema também emite alertas contra relacionamentos tóxicos. O conceito de neuropercepção é fundamental para entender essa capacidade do cérebro. Isso permite, por exemplo, que líderes empresariais identifiquem o grau de envolvimento pessoal de suas equipes e o impacto nos resultados. O professor Porges explica que a neuropercepção é a conexão neurológica do sexto sentido que funciona nos mais diferentes aspectos da existência, da identificação de emoções não reveladas abertamente à leitura nas entrelinhas e também a capacidade de perceber qual é a atmosfera num ambiente doméstico ou de trabalho. Além dos 5 sentidos, contamos com outro recurso que atende a uma série de demandas do corpo e da mente. É isso que podemos chamar de intuição. Visão, olfato, audição, paladar e tato. São eles que permitem às pessoas tanto a sobrevivência no dia a dia como interagir socialmente. Embora a maioria das pessoas não se dê conta, o fato é que até mesmo os movimentos sincronizados do corpo, o grau de atenção ao que se passa ao redor e a percepção de perigo, tudo isso depende de uma série de informações que o cérebro recebe. Os neurônios que recebem esses dados são fundamentais para orientar os movimentos e as reações. O Dr. Nicolo Zampieri, diretor de desenvolvimento de circuitos neurais do laboratório Max Delbruck de Berlim, explica. Esse sentido reúne os dados relacionados com nossos movimentos, postura e localização em cada espaço e envia as informações ao sistema nervoso central. Segundo o professor, é esse sentido que podemos chamar de sexto, que permite ao cérebro transmitir as informações que orientam nossa coordenação motora. Essa percepção também está relacionada com o que se passa em nosso subconsciente, onde ocorrem processos sobre os quais nem sempre nos damos conta. Por exemplo, evitar obstáculos ou escapar de situações de risco. Se a ciência ainda tenta reunir dados que comprovem de forma mais clara a existência de um sexto sentido, há quem vá mais longe. A intuição não é um mito, mas apenas um exemplo da riqueza de nossa mente. Ao analisar o funcionamento da mente, é preciso lembrar, antes de tudo, que o cérebro é composto por várias camadas. A afirmação é do Dr. Antônio Damasio, professor de neurologia e diretor do Instituto do Cérebro e da Criatividade da Universidade do Sul da Califórnia.
Fatos, ações, sentimentos, segundo o professor, são armazenados nas diferentes camadas e nem sempre nos damos conta de que estão lá. Por essa razão, muitos processos que se passam no cérebro acabam indo para o inconsciente. Daí vem o fato, observa Damasio, que nossa mente inconsciente, quando menos esperamos ou não percebemos, nos oferece respostas para determinadas situações, ou até mesmo sinais de alerta, tanto em relação a pessoas como situações. A intuição não é um mito, destaca o professor. Na verdade, ela chama a atenção para a riqueza de nossa mente. Thank you for your attention. Mais sofisticado do que qualquer software, o cérebro humano, por enquanto, ainda é a máquina mais inteligente que se conhece. Dentro dele ocorrem inúmeros procedimentos de forma simultânea. Um deles é o sistema límbico. Por trás de nossa capacidade de nos apaixonar, há uma ciência. Ela explica por que o amor, além de ser essencial para a sobrevivência de nossa espécie, é um processo biológico. Alegria, surpresa, raiva. É no sistema límbico que se processam nossas emoções. Ele é o responsável pelo comportamento humano, incluindo a personalidade, os pensamentos e a memória. Ao mesmo tempo, coordena a nossa resposta aos estímulos externos. Também conhecido como cérebro emocional, o sistema límbico é um conjunto de estrutura encontrado no cérebro de todos os mamíferos, respondendo pelas emoções. O nome límbico vem da ideia de limbo, por se situar no limite da anatomia do cérebro junto ao córtex. Segundo o neurobiologista Semir Zeki, do Departamento de Pesquisa Celular e Biologia do Desenvolvimento da University College of London, tanto no amor materno como em sua nova paixão, ocorrem duas ações simultâneas no cérebro emocional. São ativadas regiões ligadas aos circuitos de recompensa e desligadas áreas associadas a emoções negativas e julgamento social. Uma das regiões mais importantes do sistema límbico é o hipotálamo. Quando acionado por uma paixão, libera dopamina no organismo, provocando excitação e euforia. Nosso cérebro emocional também produz dois hormônios responsáveis por sentimentos de empatia e compromisso. Um deles é a ocitocina, que faz a maioria das conexões sociais e cria laços nos mamíferos. O outro é a vasopressina. Embora tenha função antidiurética no cérebro, ela atua nos comportamentos sexuais e maternais e na agressividade, no medo e estresse, além dos processos de aprendizagem e memória. Um estudo feito com cobaias pela neuroendocrinologista sueca Kerstin Uvenas Moberg mostrou que altos níveis de ocitocina fazem a pressão arterial cair, liberam doses de insulina natural e melhoram a cicatrização. Diante de situações repetitivas, os animais ficaram calmos e tolerantes e mais dispostos para interagir uns com os outros. Estudos já demonstraram que a entrada desse hormônio na corrente sanguínea desativa a nossa capacidade de julgar o outro, fazendo com que ele se sinta menos ameaçado, facilitando assim a relação. Outra importante função desse sistema é a coordenação das atividades sociais, que garantem a sobrevivência da espécie. Embora bastante estudado, nosso cérebro continua surpreendendo os cientistas. Entre as recentes descobertas está a incrível capacidade de formar novas conexões neurais ao longo da vida. Neuroplasticidade. É assim que os cientistas chamam a habilidade do cérebro de se reorganizar, permitindo às pessoas se adaptarem a diferentes situações. O neurocientista Michael Merzenich, professor emérito da Universidade da Califórnia, em São Francisco, é um dos pioneiros no estudo da capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais que ampliem o potencial das pessoas. O cérebro está sempre se renovando. A cada conhecimento adquirido, desde uma criança aprendendo a ler até a vida adulta, o processo de renovação não para.
A soma de todas essas mudanças, como ocorre no cérebro humano, é a soma de nosso conhecimento, do aprendizado. E o resultado disso é o potencial de cada pessoa, da capacidade e das possibilidades que definem cada indivíduo. Para o professor, uma das belezas desse processo é o fato de que essa soma de fatores resulta em bilhões de pessoas diferentes em todo o mundo. Cada pessoa tem uma máquina única no cérebro que funciona apenas para ela, criando suas próprias habilidades. Considerado o pai da neuroplasticidade, Merzenich diz que esse sistema é responsável pelo desenvolvimento das habilidades intuitivas associadas à evolução pessoal e profissional. Daqui a pouco, a tomada de decisões com base na intuição pode ter reflexos positivos na mente. E ainda, por que o sexto sentido pode ser a chave para a saúde mental. Estudos mostram que a tomada de decisões com base na intuição pode ter reflexos positivos na mente. Entre outros fatores, os benefícios emocionais levam a um aumento no grau de felicidade. O processo de decisão segue basicamente dois caminhos. No primeiro, a pessoa reage de maneira instintiva, seguindo apenas o que acha mais correto, ou seja, a intuição. No segundo, a questão é analisada com calma, considerando todas as opções. Esse é o caminho analítico. Estudos recentes mostram que a tomada de decisão em qualquer das opções pode levar a uma sensação de bem-estar. Pesquisadores das universidades de Berlim, na Alemanha, e de Basel, na Suíça, entrevistaram centenas de voluntários submetidos a um teste de decisão e concluíram que quando as decisões eram tomadas com base no instinto, o grau de satisfação posterior era muito maior. Quer a gente chame de instinto ou palpite, todos nós nascemos com um senso intuitivo. Algo que pode ser melhorado com a ajuda de duas práticas milenares. Uma delas é a meditação. Para melhorar o sexto sentido, explica a doutora Sayantani Mukherjee, psiquiatra da Columbia Asia Hospital em Pune, na Índia, é preciso libertar a mente de preconceitos, da lógica e das opiniões dos outros, além de observar os sinais ao redor e as nossas reações. A outra é a yoga. A palavra vem do sânscrito e significa a união obtida por meio da integração de vários elementos. Bindia Saberwal, mestra de uma prática chamada Vinyasa, lembra que nascemos com capacidades intuitivas, mas que só podemos aprimorá-las seguindo os princípios e práticas da yoga. Entre eles estão a não violência, falar a verdade, não roubar coisas e ideias, praticar a moderação ou controlar impulsos e usar só o que precisamos. Já as práticas envolvem a limpeza física e mental, a satisfação com o que temos, a autodisciplina, a análise de por que a gente pensa e se comporta desse ou daquele jeito e, finalmente, a devoção a um poder superior. Só depois é possível praticar as posturas, as respirações conscientes e controladas e a meditação. No entanto, a mestre de yoga alerta que não basta melhorar a intuição, é preciso ouvi-la. Às vezes, além de uma sensação ruim, o próprio corpo dá uma forcinha, emitindo sinais como palpitações no coração e um tremor no estômago. É o jeito que o subconsciente acha para chamar nossa atenção. Como lembram os dois especialistas, a decisão de obedecer seu sexto sentido pode salvar sua vida ou afastá-lo de uma relação destrutiva. O que uma estudante chinesa tem a dizer a um público global
Em palestra para o canal de educação TED, Emalin defende a ideia de que a imaginação é uma poderosa aliada na solução dos grandes problemas do planeta. Nossa imaginação é o poder que orienta nossas perspectivas sobre como vemos o mundo. Graças a ela, escritores e artistas foram capazes de criar obras-primas inteligentes e poderosas. Então, por que não podemos pegar essa criatividade e canalizá-la para melhorar o mundo? Pergunta Emalin, que ficou famosa com suas palestras no TED. Algumas centenas ou milhares de anos atrás, se alguém perdia um membro, suas chances de fazer as coisas normalmente seriam muito baixas. Mas agora temos próteses. E como podemos obtê-las? Por que pessoas inovadoras as imaginaram e as criaram? O mundo hoje está em crise. Desastres naturais acontecem o tempo todo e a Terra está desaparecendo lentamente. Não quero ser dramática demais, mas temos que fazer alguma coisa, a menos que as pessoas contribuam por meio de ideias e ações. O ciclo continuará avançando e esse ciclo precisa ser interrompido. Precisamos dar meia volta. Muitos dos nossos problemas estão relacionados com o meio ambiente e as ciências, mas também existem numerosos obstáculos aos direitos humanos, como, por exemplo, reduzir as desigualdades entre gêneros, um enorme problema global que, infelizmente, ainda persiste. Tudo porque ainda não criamos uma solução para resolvê-lo. Então, meu apelo para cada um de vocês é usar a imaginação, este incrível poder invisível, para solucionar nossos problemas. Pensar de forma criativa e crítica, ver o mundo através de uma nova lente, um ponto de vista original. Observe o mundo e as questões que nos cercam, que devem e podem ser resolvidas. Mas caberá a nós, a próxima geração, pensar de forma diferente das anteriores. Cabe a nós usarmos a imaginação, que é vital e pode salvar o mundo. Obrigado. Thank you. O que é a neurociência e como funciona esse campo de estudos que tenta desvendar os mecanismos do cérebro? O que se passa em nosso cérebro quando aprendemos alguma coisa? Matemática, língua estrangeira, tocar guitarra ou jogar basquete? Automaticamente são criadas novas conexões que vão orientar seus próximos passos, que serão ditados por uma memória muscular, no caso do esporte. Ou seja, essa memória vai determinar o que o músculo deve fazer para alcançar aquele objetivo. Quando se trata da primeira vez que o exercício é feito, uma nova conexão é criada e a mesma será utilizada sempre que houver uma demanda. Quanto mais o atleta praticar, mais essa memória vai se aperfeiçoar. Daí o fato de que os atletas tendem a melhorar seu desempenho na medida em que se exercitam mais. Agora, uma nova constatação da ciência. A maneira como o cérebro interpreta os sinais vindos do corpo tem uma forte influência na mente. E isso pode ser de grande ajuda no combate à depressão, ansiedade e distúrbios alimentares. A interocepção é a capacidade do cérebro de interpretar sinais internos do corpo, como a fome, os batimentos cardíacos e o estresse, e desempenha um papel crucial para o equilíbrio geral do organismo. Pessoas com essa capacidade mais desenvolvida tendem a experimentar melhor a saúde mental, pois estão mais aptas a reconhecer e responder às necessidades do corpo. Ela pode ser aprimorada por práticas como a meditação de escaneamento corporal e técnicas de atenção plena, que ajudam no autoconhecimento e autorregulação, e pode ser uma ferramenta valiosa para a melhora da qualidade de vida. Pesquisas recentes mostram que estas sensações são fundamentais não só para o bem-estar mental, mas também para os tratamentos de doenças como a depressão e a ansiedade. A mudança de perspectiva, que reconhece a interocepção como um aspecto crucial na saúde mental, oferece esperança de progresso para milhões de pessoas que enfrentam essas condições. Daqui a pouco, medo, ansiedade e insegurança costumam surgir antes da tomada de decisões.
E ainda, mudanças positivas em nossa vida pessoal não surgem espontaneamente e exigem esforço para serem alcançadas. Medo, ansiedade e insegurança são apenas algumas sensações enfrentadas diante da necessidade de tomar decisões importantes. Veja algumas dicas que podem facilitar o processo. O primeiro passo a considerar é que, na maioria dos casos, não se trata apenas de certo ou errado. Também podem ocorrer outras circunstâncias a serem consideradas, como vantagens e desvantagens. De acordo com a doutora Michelle Maidenberg, professora de psicologia da Universidade de Nova York, inúmeras situações podem se tornar oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal ou profissional. Pesar os prós e os contras é outro passo importante, sem esquecer dos valores de cada um. Acima de tudo, diz a professora, é preciso levar em conta os princípios que podem ser herdados da família ou adquiridos ao longo da existência. Finalmente, não se pode esquecer que a vida também é feita de dores e desconforto e que muitas delas podem resultar de decisões que somos obrigados a tomar. Mudanças positivas em nossa vida pessoal não surgem espontaneamente. Exigem esforço permanente, o estabelecimento de metas a serem alcançadas e, acima de tudo, uma prática diária. Qualquer coisa que se deseje muito vai exigir planejamento de ação, esforço e iniciativa. O caminho para se alcançar as metas passa pelo questionamento constante dos valores a serem perseguidos. Também precisamos nos perguntar quem somos e o que pretendemos alcançar na vida. A doutora Michelle Maidenberg, professora de psicologia da Universidade de Nova York, alerta que é preciso ter cuidado com pensamentos negativos, como não tenho sorte ou não vou conseguir. Isso, diz ela, só traz dificuldades ao longo do caminho. Mas isso não impede a busca pelos próprios defeitos que podem exigir mudanças na personalidade de forma a superar obstáculos. Segundo a doutora Maidenberg, é preciso saber qual é o grau de esforço que a pessoa está disposta a utilizar para alcançar seus objetivos. Vale lembrar que a maioria das pessoas tende a buscar os caminhos mais fáceis, permanecendo na zona de conforto. Diante disso, é necessário acionar os mecanismos do cérebro que podem despertar a resiliência e a determinação. Sexto sentido ou intuição. A designação para um certo tipo de sentimento pode mudar. Mas o fato é que muitas pessoas já experimentaram uma estranha sensação diante de determinadas situações. Por exemplo, achar que alguém é mau e pode vir a causar problemas. Ou ainda não se sentir bem em alguns ambientes sem saber exatamente qual é a razão. A ciência ainda está dando os primeiros passos nas pesquisas para desvendar o funcionamento desse mecanismo no cérebro. Mas, como já aconteceu em muitos outros campos de estudo, nada impede que um dia consiga explicar tudo isso de forma mais clara. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!